Olá pessoal, mais uma vez nós estamos aqui para fazer o nosso estudo do livro Os Mensageiros. Sei que fiquei devendo aí algumas semanas, acho que umas 2 semanas sem postar, mas eu estava com algumas dificuldades, eu estava também trabalhando, né? Que eu estou em trabalho remoto, então eu tenho que cumprir com as minhas tarefas. Mas estamos aqui, o importante é fazermos o nosso estudo, tá? E vou procurar não deixar mais faltar vídeos, porque nós temos muitos e muitos livros aí para estudar e também dar continuidade no estudo do Espiritismo. Antes de iniciarmos o nosso capítulo de hoje do livro Os Mensageiros, vou pedindo para vocês se inscrevam aqui no canal, ative o sininho para estar recebendo todas as notificações quando eu postar um vídeo aqui. E compartilhe esse vídeo com seus amigos, seus familiares, para que possa chegar a mais pessoas e ajudar a mais pessoas também. Porque às vezes a gente pensa que não, mas tem pessoas que estão precisando ouvir um pouquinho da palavra, né, que nós estamos manifestando aqui no vídeo, tá? E deixa aqui o seu like para estar ajudando o canal a chegar a mais pessoas. Capítulo de hoje: Os que dormem. Seguimos através de longas filas de arvoredo acolhedor, rumo às vastas edificações que obedeciam a linhas arquitetônicas singulares. Sem que eu pudesse explicar o fenômeno, as luzes diminuíam progressivamente. Que teria acontecido? Vicente e eu nos entreolhamos, assustados. Alfredo, Aniceto e os demais, todavia, caminhavam sem surpresa. A serenidade deles tranquilizava-me o íntimo, embora o espanto insofreável. Mais alguns passos atingimos os pavilhões diferentes, que se estendiam em área superior a 3 quilômetros, pelos meus cálculos. Lá dentro, contudo, as sombras se fizeram mais densas. Conseguia distinguir vagamente os quadros interiores, observando que se tratava, a meu ver, de espaçosas enfermarias, com teto sólido, mas semi-abertas ao longo das paredes altas, dando livre passagem ao ar. Dezenas de operários devotados e operosos seguiam-nos em absoluto silêncio. Alfredo era o único a falar, notando-se, contudo, que se fizera extremamente discreto nas palavras. Tudo isso me dava a impressão de haver penetrado um cemitério escuro, onde os visitantes fossem obrigados a guardar todo o respeito aos mortos. Com estranheza notei que um dos servidores entregara ao chefe do posto pequenina máquina, que Alfredo nos deu a conhecer gentilmente, explicando: "Este é o nosso aparelho de sinalização luminosa. Estamos no centro dos pavilhões a que se recolhem irmãos ainda adormecidos. Temos aqui presentemente quase 2.000. Os numerosos cooperadores dirigiam-se em ordem para a zona de serviços que lhes competiam. Depois de pequena pausa, falou o administrador com firmeza: "Iniciemos o trabalho de assistência." Ao primeiro sinal luminoso de Alfredo, acenderam-se numerosas lâmpadas elétricas e então, dominando a custo a primeira impressão de horror, vi extensas filas de leitos ao rés do chão, ocupados todos por pessoas mergulhadas em profundo sono. Muitos tinham um semblante horrendo. Eram muito poucos os que traziam as pálpebras cerradas, parecendo tranquilos. Em quase todos estampavam-se-lhe nos olhos, aparentemente vitrificados, o extremo pavor e o doloroso desespero da morte. Cadavérica palidez cobria-lhes a face. Recordando a literatura antiga, pensei nos velhos túmulos egípcios. Tínhamos diante de nós centenas de múmias perfeitas. Raríssimos pareciam dormir um sono natural. Aproximando-se de nós outros, Alfredo falou a Aniceto em particular: "Infelizmente não podemos atender a todos." "Por quê?" indagou nosso orientador comovido. "Estamos aguardando o pessoal adestrado. Tenho aqui a colaboração de 80 auxiliares para este gênero de serviço. Entretanto, não pode cada qual atender a mais de 5 doentes de uma só vez." À vista disso, dos nossos 1980 abrigados,
separei os 400 mais suscetíveis de próximo despertar, a fim de submetê-los ao tratamento intensivo. E os demais recebem alimento e medicação mais densos uma vez por dia. Aniceto calou-se pensativo. Profundamente tocado pelo que via, inclinei-me instintivamente para o abrigado mais próximo, tentando examinar-lhe o estado fisiológico. Identifiquei o calor orgânico, a pulsação regular e os movimentos respiratórios, embora verificasse a extrema rigidez dos membros, como que mergulhados em imobilidade cataléptica. Indescritível impressão apoderou-se de mim. Levantei-me assustado, dirigi-me a Aniceto com a máxima discrição e interroguei. Explicai-me, por Deus, que vemos aqui. Estamos acaso na moradia da morte depois da morte? O instrutor sorriu complacente e explicou em voz quase imperceptível. Sim, André, este sono é verdadeiramente avançada imagem da morte. Aqui permanecem com a bênção do abrigo alguns milhões dos nossos irmãos que ainda dormem. São as criaturas que nunca se entregaram ao bem ativo e renovador em torno de si, e mormente os que acreditaram convictamente na morte, como sendo nada o fim de tudo, o sono eterno. A crença na vida superior é a atividade incessante da alma. A ferrugem ataca a enxada ociosa. O entorpecimento invade o espírito vazio de ideal criador. Os que nos círculos carnais, homens e mulheres, creem na vida eterna, ainda que não sejam fundamentalmente cristãos, estão desenvolvendo faculdades de movimentação espiritual e podem penetrar as esferas extraterrenas em estado animador, pelo menos quanto à locomoção e juízo mais ou menos exato. No entanto, as criaturas que perseveram em negação deliberada e absoluta, não obstante por vezes filiadas a cultos externos de atividade religiosa, que nada veem além da carne nem desejam qualquer conhecimento espiritual, são verdadeiramente infelizes. Muitos penetram nossas regiões de serviço como embriões de vida na câmara da natureza sempre divina. Um amigo nosso costuma designá-los por fetos da espiritualidade. Entretanto, a meu ver, seriam felizes se estivessem nessa condição inicial. Temos a certeza, porém, de que muitos se negaram ao contacto da fé, absolutamente por indiferença criminosa aos desígnios do Eterno Pai. Dormem porque estão magnetizados pelas próprias concepções negativistas. Permanecem paralíticos porque preferiram a rigidez ao entendimento. Mas dia virá em que deverão levantar-se e pagar os débitos contraídos. Eis porque os considero sofredores. Primeiramente demoram no sono em que acreditaram, mais tarde acordam. Porém, a maioria não pode fugir à enfermidade e à perturbação, como acontece aos irmãos dementados que vimos ainda há pouco. Grande o meu assombro, como Vicente se aproximasse também para ouvi-lo, falou Aniceto, esclarecendo a nós ambos. A fé sincera é ginástica do espírito. Quem não a exercitar de algum modo na terra, preferindo deliberadamente a negação injustificável, encontrar-se-á mais tarde sem movimento. Semelhantes criaturas necessitam de sono, de profundo repouso, até que despertem para o exame das responsabilidades que a vida traduz. Observando que o nosso orientador se esquivava a comentários longos, para que pudéssemos seguir de mais perto os trabalhos de assistência, calei as muitas indagações que me escaldavam a mente, com exceção de algumas senhoras que permaneciam junto de Ismália. Todos os servidores se mantinham em posição de vigilância, ao pé dos grupos mumificados. A luz artificial iluminava os leitos, que se perdiam de vista, mas observei que nenhum dos albergados reagia à intensa claridade que se fizera. Continuavam rígidos, cadavéricos, prostrados. Notei então que Alfredo começou a mover o aparelho de sinalização para emitir as ordens de serviço. Cada sinal determinava operação diferente.
Vi os servidores do posto distribuírem pequenas porções de alimento líquido e medicação bucal em profundo silêncio. Em seguida, forneceram reduzidas quantidades de água efluviada aos infelizes, com exceção, porém, de muitos que pareciam preparados a receber tão somente caldo e remédio. 2/3 dos 400 abrigados em tratamento receberam passes magnéticos. Alguns poucos receberam aplicações do sopro curador. Todos os movimentos do trabalho eram transmitidos pela sinalização luminosa, partida das mãos do administrador, que parecia interessado na manutenção do máximo silêncio. Impressionado com o que via, perguntei ao orientador em voz baixa a razão de alguns enfermos não terem sido beneficiados com a água e com o socorro de forças novas, através do passe do sopro vivificante. Aniceto, todo bondade, inclinou-se aos meus ouvidos com a ternura de um pai ansioso por tranquilizar o filhinho inquieto, e falou: Cada um na vida, meu caro André, tem a necessidade que lhe é peculiar. Aqui compreendemos com amplitude esse imperativo da natureza. Então, esse é o nosso capítulo de hoje. Ele é muito esclarecedor, porque apesar de nós já termos aí passado por grandes transformações, né? O espiritismo ele já está mais se abrindo, se aflorando mais pessoas estão acreditando, mais pessoas estão passando a estudar essa doutrina maravilhosa, essa doutrina luminosa, né? Que é os ensinamentos do nosso Mestre Jesus, do nosso Pai. Então, aqueles que ainda estão presos numa doutrina, presos numa fé que nega a vida espiritual, que nega a passagem para o mundo espiritual, que é o nosso verdadeiro lar, porque aqui nós estamos em transição, aqui estamos para podermos evoluir, corrigir os nossos erros, né? Esses vão sofrer quando no desencarnar, né, com a sua morte, porque aquilo que eles acreditam, eles vão estar levando para lá com eles, e muitos acreditam no vazio, morreu, acabou. E isso é um grande exemplo de quem comete o suicídio, né? Quem comete o suicídio acha, eu vou aliviar o meu sofrimento, que eu não estou aguentando mais, e vou dar cabo da minha vida, porque assim eu fico em paz. Muito pelo contrário. Aí é que as perseguições, aí é que os problemas vão começar, né? E aí ainda, quando voltar, que vai ter que voltar, né, novamente, como nós já estamos em transição, não voltará mais para esse planeta, voltará para mundos inferiores em que vai ter que aprender a dar valor àquilo que ele tirou, né? Então temos aí muitas pessoas que pedem até para que comete suicídio, pede para voltar com alguma deficiência nas mãos, né, para não poder cometer o suicídio. Já tem várias histórias por aí falando, né, que já foi falado já em palestras e tudo mais, né, e de que pessoas pedem para voltar sem as mãos, para não estar cometendo o mesmo erro. Aí chega aqui, vive novamente e acha uma outra forma de cometer o mesmo erro, e assim vai indo, entendeu? Então nós temos que acreditar, nós temos que buscar realmente a verdade, nós temos que buscar o significado de tudo aquilo que nós estamos estudando, de tudo aquilo que nós estamos tendo de ensinamento aqui, né? Então nós, como eu sempre falo, já falei em outros vídeos nossos, toda noite nós morremos um pouco, nós vamos para o plano espiritual, e sempre do nosso lado tem quem? O nosso mentor nos orientando, conversando conosco, né? Muitas vezes, eu tenho certeza que alguns de vocês vão se identificar com isso, de que vocês sonharam com pessoas ou num banco de uma praça, ou sentado em algum lugar, conversando com alguém que você se sentia muito bem,
mas que você não conhecia. Você não lembra, mas você conhece, né? Então são pessoas do nosso afeto, do nosso íntimo, que já viveram conosco em outras vidas, que estão vindo, né? Às vezes trazer algum alerta, né? Trazer alguma informação, ou mesmo estar junto de nós, porque elas também sentem saudade de nós, assim como nós sentimos saudade delas, só que nós não lembramos. Então esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, que vocês compartilhem esse vídeo para estar ajudando a mais pessoas a receber essa informação, a receber esse capítulo maravilhoso que abre os nossos horizontes, porque é esse o objetivo aqui proposto para vocês, tá bom? Então, um forte abraço para todos vocês, que todos fiquem bem, que Deus abençoe vocês e as suas famílias, se cuidem, se preservem, tá? E fiquem todos com Deus. Que assim seja.